Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 19, versículos do 3 ao 12. E no Evangelho de hoje, meu irmão, minha irmã, Jesus fala sobre a união, sobre o matrimônio. Vai dizer: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e já não serão mais duas, mas uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. E caro irmão, irmã, nós somos feitos para vivermos essa relação desde o princípio, quando Deus cria Adão e cria Eva, é justamente para isso: crescei e multiplicai-vos. E Jesus vai dizer aqui hoje: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e unirá sua mulher. E deixar o pai e a mãe não é abandoná-los, claro que não. É constituir uma família, mas se nós falarmos que era abandoná-los, iríamos contra o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Mas esses dias ainda, falando com os noivos, vinha muito claro no meu coração isso, e partilho agora. Deixar pai e mãe muitas vezes é deixar características que nós íamos aderindo, ou que nós fomos repetindo, porque nós vimos algumas situações, talvez como o pai tratava a mãe, como a mãe tratava o pai, algumas situações, e nós temos que deixar, nós temos que romper tudo isso. Modelos que não deveriam existir, mas que talvez pelas suas histórias também, de onde eles vêm, vai acontecendo. Então que também, através desse Evangelho, nós possamos romper com hereditariedade que vai se repetindo. Então acontecia com meus bisavós, com meus avós, com meus pais, mas a partir de hoje não mais acontecerá nos meus relacionamentos. Então nós precisamos sim, através da graça de Deus, reconhecer tudo aquilo que não faz parte de um belo relacionamento e romper com toda essa tradição herdada. E o Evangelho vai dizer assim: naquele tempo, e alguns dos fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem desposar sua esposa por qualquer motivo? E Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? E Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se? Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso, por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E como falávamos, meu irmão, minha irmã, aqui Jesus Cristo fala dessa importante união que é o sacramento do matrimônio. Uma união onde ele mesmo vai dizer: já não são mais duas, mas uma só carne. Paulo compara essa união de Cristo com a igreja. Tamanha é a graça, tamanha é o desejo de Deus sempre dessa união, desse sacramento do matrimônio. E é importante realmente, através desse sacramento, através da relação marido e mulher, buscarmos cada dia viver de uma forma plena essa relação, de poder promover o outro para que o outro seja cada dia uma pessoa melhor. E eles estavam preocupados aqui, né? Eles estavam tentando Jesus: olha, mas é permitido o homem despedir a sua esposa? Veja que a questão do divórcio, ela existe desde sempre, né? A gente vê isso, e aqui eles querendo tentar Jesus sobre essa situação. Mas aquilo que Deus uniu, o homem não separa, não há essa separação, porque Deus não erra. Infelizmente, a realidade do mundo, tantas coisas vão entrando e vão
deixando turvo o nosso modo de ver. E nós começamos a olhar o outro e não mais olhar como aquele companheiro, aquela companheira, mas muitas vezes olhamos como adversário. Porque o mundo quer fazer isso, o inimigo quer destruir a família. Ele quer destruir porque sabe, se destruir a família, consequentemente destrói os filhos. E a família é a base. É na família que nós aprendemos a dividir, é na família que nós aprendemos a amar, é na família que nós aprendemos a perdoar, é na família que nós aprendemos nos a relacionar. Mas para que isso aconteça, Jesus precisa ser o centro das relações. Porque quando Jesus é o centro, quando Jesus é o alicerce, nós começamos a entender que podemos ser sim diferentes, e é completamente diferente o homem da mulher, primeiramente na concepção. Um é o homem e o outro é mulher com características completamente diferentes, personalidades, vêm de culturas diferentes, com características diferentes, genéticas, enfim. E como que isso vai dar certo? Só vai dar certo se Jesus Cristo for o centro. Então, para que os casamentos sejam duradouros, para que nós possamos compreender o outro, é necessário que Jesus Cristo seja o centro dos relacionamentos, que Jesus Cristo seja o centro das famílias. Mas, infelizmente, Jesus Cristo está sendo tirado das famílias. Eu me recordo, e sempre falo isso, das famílias que rezam juntos ou que rezavam, de ver os avós rezando o terço. Será que nós temos visto os nossos pais ainda rezando o terço? Ou será que nossos filhos têm nos visto rezando o terço, tendo uma vida de oração? Então, aquilo que é essência, aquilo que permanece, que é o alicerce que Jesus Cristo muitas vezes está sendo trocado por tantas coisas fúteis e passageiras. Então, por isso que hoje se fala tanto do divórcio, porque cada vez mais, ou seja, cada vez menos se tem paciência. Paciência é algo que já não existe mais. Não consegue se suportar os efeitos dos outros. Na verdade, o relacionamento tem se esfriado, porque muitas vezes não se conhecem, porque não se conversam, não conhecem a história. E quando nós conhecemos a história do outro, aí nós podemos entrar na vida e ajudar, ser esse suporte, ser essa ajuda adequada. Então, antes aqui de tentar Jesus e pensar no divórcio, nós temos que olhar a beleza que é aquilo que Deus criou, a união, o matrimônio, onde juntam-se, unem-se, fundem-se duas pessoas completamente diferentes, e são nessas diferenças que um ajuda o outro, que um promove o outro a ser melhor. Mas para isso, Jesus Cristo precisa ser o centro, voltar a ser o centro das famílias. Então não tenha medo, não tenha vergonha, chame sua esposa, chame teus filhos, esposa, chame seu marido, chame seus filhos, chame os pais e vão rezar juntos, vão se amar, vão se perdoar e vão compreender que é na diferença que nós podemos crescer. Então que o bom Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.